Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pele em Cena. Eu, Carolina Nastri. Eu, Maria Camoiço. Estamos hoje com uma convidada muito especial que vai trazer um pouco da trajetória, da história dela no cuidado com a pele. Fabiana Tschauer. Mas a Maria vai falar um pouquinho sobre ela antes dela mesma se apresentar. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada. Muito bom ter você aqui conosco, minha amiga. Igualmente. A Fabiana é uma amiga muito querida da pandemia pra cá, que nós nos conhecemos. Na pandemia, eu acredito, né? Sim. E a Fabiana tem uma história muito bonita, uma história de vida. É uma pessoa muito iluminada, é uma pessoa que tem uma missão e tem muita noção da missão dela. Ela desenvolveu uma linha de produtos, ela atua em outros segmentos, mas sempre focada na humanização, no olhar, no cuidado com o próximo. Então nós a convidamos para conhecer você, para saber, pode nos contar quem é você, como é que funciona seus de onde produtos, você veio, o que você faz. Queridas, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Realmente, estou muito feliz. Eu sou engenheira química de formação, né? Eu tenho aí muita história para contar, por isso que eu estou tentando agora ver... Me encontrar, né? Qual caminho? Mas muito apaixonada por cosméticos desde pequenininha. Enveredei por essa área logo após eu me formar na engenharia e logo comecei o caminho de empreender. Nesse início do meu caminho, eu tive um acontecimento pessoal que me marcou muito, né, na minha vida, na minha família, que eu tenho um irmão Rodrigo e ele, num acidente, ficou tetraplégico. E o Rodrigo, naquela época, eu pude, graças a Deus, ajudar muito e cuidei muito dele. Foi um momento, assim, muito intenso das nossas vidas. E foi naquele momento, eu estava contando há pouco para a Carol, que surgiu até a inspiração para o nome Dr. Clean, que é uma marca que eu comecei na área cosmética a atuar muito já na área da saúde, para cuidados das mãos dos profissionais da odontologia, dos dentistas. A Dr. Clean surgiu com os dentistas. Que época foi isso, Fabi? Então, faz bastante tempo, Maria. Não, mas eu preciso fazer uma conta. A gente fala 1995. Que foi quando surgiu a Doctor. Meu irmão, 1990, que eu quero contar. Então, eu já estava com o pé na odonto, já com Mas você já tinha terminado a faculdade? Já tinha terminado a faculdade, entrou o plano Collor, isso foi um fator muito importante, faz tempo. Eu estava para ser efetivada numa multinacional alemã, que eu trabalhava, o meu sócio, na época meu namorado, e hoje meu marido, Walter, também estava para ser efetivado numa indústria farma, e o plano Collor suspendeu, foi um momento político complexo. E isso foi um incentivo, porque daí eu falei, bom, tá ótimo então, eu vou fazer o que eu mais quero fazer, que é montar o meu próprio negócio, desde sempre eu quis isso, por um chamado que eu tinha de ser mãe. Eu queria ser mãe presente. E eu via muito no meu dia a dia, nos meus estágios, nas multinacionais, as mulheres muito ausentes, né? Exatamente. Uma vida de executiva que eu achava bacana, mas não me atendia dentro dessa demanda. E aí foi esse empurrãozinho, falei, Walter, vamos começar? Começamos com um pequeno laboratório e tal. Então e você começou... Ai, você começou em 1990 aí? Sim. Então, eu comecei, Carol, 1990 foi o acidente do Rodrigo, mas logo na sequência, 1990, eu me formei em 91. Então, eu comecei já no final da faculdade. Então, foi bem recém-formada, bem bebezinha. Bem bebezinha, porque era para eu pensei, vou trabalhar um tempo em indústria, para depois montar o meu negócio, que já era um desejo. Mas teve um empurrão aí que eu estava contando, e uma história forte que eu vivi e que eu quero contar para vocês, e que foi minha grande inspiração e é até hoje muito forte, esse desejo de
cuidar da pele e de cuidar das pessoas, foi essa experiência do Rodrigo. Ele sofreu esse acidente, ficou tetraplégico, como eu estava contando, e num dos tratamentos que a gente conseguiu para ele em Cuba, que a gente tentou de tudo para ele conseguir tentar algum movimento. Foi lá em Cuba que eu acompanhei na primeira estadia dele em Cuba, que ele teve uma pequena feridinha no bumbum. Era o início de uma escara. A lesão por pressão. Que é a lesão sob pressão hoje, né? E aí eu lembro que eu e minha mãe, a gente cuidava muito dele, e foi um susto, a gente sabia o perigo daquilo abrir, daquilo crescer. E lá eles utilizaram uma pomada que foi assim uma coisa milagrosa, assim, 2 dias fechou, era bem no comecinho. E eu tive ali um insight grande, e eu tenho, às vezes, na minha vida eu tive vários insights, e tem alguns meio marcantes, e esse foi que eu carreguei comigo, que eu falei, gente, se um dia eu puder fazer um produto que fez o que fez pelo meu irmão, é o que eu quero fazer, é o que faz sentido para mim, isso me dá um propósito. E esse sonho eu carreguei por muitos anos, porque a Dr. Clean caminhou por uma área de odontologia, na área de cuidado de mãos, na área de prevenção de controle de infecção. Então, depois da parte dos sabonetes que a gente desenvolveu, antissépticos, mas com hidratação. Então, você guardou a história do tratamento de pele. Para em algum momento momento ter, e aí a sua jornada foi na Dr. Clean, fazendo essa questão do gel, que foi um boom aí, todo mundo conhece. A marca, né? Sim, a marca deu um boom, né, depois, mas lá na frente com o Dr. Clean. E a marca foi ele que criou. Você me falou. Foi do nada, assim. Porque assim, a Dr. Clean começou com sabonete antisséptico para dentista e precisava de uma marca. E a gente tinha a empresa Bully de Savon, que era muito com essa pegada do cosmético, um nome francês, bolha de sabão em francês, era muito essa coisa. E aí a Dr. Clean veio para dar forma e nome para o projeto de cosmético para a área da saúde. Porque vocês sentiam que, na verdade, a necessidade... era a área da saúde, né? E porque vocês sentiam, né, a necessidade de ter isso dentro dos locais, essa questão mais desse controle de infecção, e você me falou que dentro dos consultórios eram utilizados um tipo de sabão, um tipo diferente. Sim, eu estava contando para a Carol, isso já tem bastante tempo, Carol e Maria, é incrível, né, lá atrás, quando a gente começou, que foi quando a vigilância sanitária começou a exigir para os consultórios algumas coisas mais específicas para controle de infecção, porque começou a hepatite C, depois HIV, começaram as doenças. Foi essa época. E aí eu entrava nos consultórios para oferecer o nosso sabonete, que tinha toda essa propriedade de hidratação e antisepsia, e que eu via esse mercado vindo, e eu via os consultórios com sabonete Lux de luxo, sabonete Febo, a toalhinha bordada de paninho, e a Dr. Clean pegou essa virada, né? Não é mais papel toalha de pano, é o papel toalha, é agora o sabonete líquido, e aí a gente a nossa linha cresceu muito também com acessórios. A gente trabalhou muito com toalheiros, saboneteiras, papel toalha, o sabonete líquido, o creme barreira para proteção da mão do dentista que tinha alergia da luva. Depois daí veio o que deu o boom na época da primeira pandemia, que foi o gel. O gel antisséptico foi uma ideia que a gente trouxe até de fora para o consultório na área da contaminação cruzada, porque o dentista, vamos supor, está atendendo e de repente tem que abrir uma gaveta ou tem que atender um telefone. Ele voltava, e aí para ele não ter que lavar a mão de novo, a gente oferecia o gel, né? E isso pegou muito forte pro consultório, e a nossa marca foi pioneira. Eu tenho muito orgulho disso. A marca Dr. Clean foi pioneira no Brasil. O primeiro gel brasileiro foi Dr. Clean. O gel que você fala é o álcool gel. O álcool em gel para as mãos. Então a Dr. Clean teve toda essa caminhada. Você ainda tem esse creme barreira para as mãos? Então, hoje... Porque, gente, minha mão, se eu usar uma luva de látex
ou com pó, mesmo que não seja de látex, ela cai, ela abre feridas. E para os profissionais tem muitos profissionais que têm alergia e o hospital só fornece de látex ou só fornece com pó. Nossa, Carol, isso aquela fórmula daquele momento a gente não tem, mas eu lancei para a pandemia, para o colaborador de UTI de Covid, devido às máscaras de pressão, com muitas horas, e a muito álcool, acaba com a mão. muito antisséptico. Então, para mão e rosto, eu lancei o sérum. Ele ainda então, ele é para formar luva protetora, é para formar película invisível, para regenerar, para fortalecimento de barreira. Inclusive, acho que nessa época você vendeu muito pro Einstein, não foi? Na pandemia? Foi um projeto que a gente desenvolveu muito específico lá para uma demanda deles. Eu tava no hospital que a gente não tinha essas coisas. Não, mas tinha que trazer no meu bolso. Na pandemia aconteceu isso no legal. Einstein. Foi pro Einstein e a gente achou tão maravilhoso. Foi um produto que até na época tinha um protocolo interno que não poderia ter, porque eu fui oferecer o meu óleo com sangue de dragão, que é super cicatrizante, tudo. Depois eu até falo um pouquinho do sangue de dragão. Depois você vai vir na parte do sangue de dragão. E aí eles falaram, Fabiana, tem que ser um produto à base d'água. Porque o vírus é lipoproteico e entrou um protocolo onde é proibido usar qualquer coisa que contenha óleo. Então todos os cremes contêm. Isso, né? Todos os cremes contêm óleo. E aí que eu fiz um projeto muito específico. Não, a gente vai fazer um gel creme à base d'água, né? Com elastômero de silicone, aloe vera, depantenol, é um boom um booster de hidratação. Eu passei na minha mão, maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente tem uma história, né, dos produtos. Quando nós nos conhecemos, você me contou que você desenvolveu principalmente o óleo com extrato do sangue de dragão, que você vai falar, para o seu pai. Sim. Né? Isso já é uma outra história que você... É uma outra história. Mas acho que seria interessante você colocar um pouco essa sua história também. Essa história é muito... Mas pode chegar lá do caminho da Dr. Clean? O que eu queria só fazer o caminho antes de chegar lá no meu pai, que é, nossa, muito intensa essa história, e é o que eu vivo hoje de uma maneira muito intensa. A Dr. Clean teve o seu percurso, nós tivemos a fábrica até um certo momento, onde a fábrica estava naquele momento abarcando terceirização de outras marcas. E esse negócio não foi um bom negócio a partir de um determinado momento, e aí a gente decidiu, através de muito estudo, consultorias e tal, encerrar a fábrica, Carol. Então, desde 2006, que eu não tenho mais a fábrica, toda a parte de terceiros a gente entregou e ficamos com que de fato era nosso, que era a Dr. Clean Gel, que é o que a gente tinha mais volume, e naquele momento já vinha nascendo o meu propósito, do meu sonho, que foi ali onde eu tive espaço para dar vazão para o sonho da pele, que foi a linha Sangue de Dragão, foi ali. Então, o encerramento da fábrica, e aí a transformação em distribuidora, foi 2006. E você abriu uma distribuidora? Eu abri uma distribuidora e terceirizo hoje a minha linha. Tá. E acho que talvez, antes de contar a história do meu pai, eu quero contar que quando eu abri a distribuidora, sou eu e o Walter, meu marido, a gente quis também diversificar um pouco dentro da nossa formação, e a gente abriu um serviço de consultoria chamada F-Dreams Consultoria, porque a gente tem mais de 20 anos de experiência de fábrica, empreendendo com fábrica, desenvolvendo cosmético, registrando cosmético, normas de Anvisa, parte contábil não é a nossa área, mas a gente sabe o quanto isso impacta, né? Então eu queria só contar um pouquinho que hoje existe a F-Dreams Consultoria. Então você dá consultorias para os profissionais? Para empreendedores. Quais tipos de profissionais que se qualquer empreendedor, né, que queira, que não é da área e não sabe nem por onde começar. Mesmo sem ser da área da saúde? Sim, qualquer pessoa que queira empreender, né? Hoje a gente tem uma médica que está querendo lançar uma linha que a gente está desenvolvendo para ela. Então não necessariamente tem um arquiteto seja da pele. Cosmético
pele, né? Mas não necessariamente cuidados de pele. Por exemplo, produtos para banho, qualquer produto na área cosmética. Tá, mas cabelo, na área cosmética, qualquer produto, não necessariamente Então, a parte de feridas, não, nada a ver com isso. É uma, só, né? É uma consultoria para a área de cosméticos. Para a área de cosméticos. Tá, legal. E a gente foi percebendo essa demanda, conversando com pessoas que queriam empreender e tudo, e aí a gente abriu esse braço de serviço, e que a gente tem agora cada vez mais, começou muito no boca a boca, né, é muito por indicação, mas a gente tem uma experiência muito, muito legal, e assim, chega pessoas que, nossa, eu fiquei 1 ano tentando, não consegui, porque sozinho, para quem não é da área, é difícil. É muito difícil. Então tem muitas etapas, tem muitas coisas que envolve. Então assim, a gente já vai dando essa mentoria, que nem você falou, né, Carol, passo a passo. Por exemplo, uma cabeleireira que queira lançar a linha de produtos para cabelo, né? Hoje se fala muito para cabelo cacheado, tem muitos produtos, né, que antigamente a gente não tinha, então quem tinha o cabelo cacheado penava, então eu vi que tem cabeleireiras que tem os produtos próprios, então, por exemplo, cabeleireira. Marca própria, nossa, é um super nicho legal. Que a gente atende. Uma esteticista que queira lançar algum produto, então assim, não necessariamente sendo da área da saúde, você tem uma médica, algum produto médico, então qualquer pessoa que tem um sonho, é só te procurar. Sim. A única coisa que a gente não atende é na área de maquiagem e tintura capilar. Tá. Então, produtos de tintura, maquiagem, até alguns produtos de maquiagem a gente até assessora, mas a gente foca mais em toda a linha cosmética, né? Desde hair care, cuidados de skincare, banho, toda essa linha, né? Legal. E então esse é um ramo que foi importante para a gente ter hoje, né? Mais essa atividade que complementa aí a nossa atuação profissional. E eu tenho hoje, devido a toda essa história que eu vou contar, que eu vivenciei com meu pai, que na verdade foi assim, gente, quando eu lancei o óleo, eu fechei fábrica, abri a distribuidora e lancei o óleo. O óleo foi o primeiro. E aí eu falei, eu e o Walter, a gente falou... Qual que é o óleo? Esse aqui? Esse que é a base do óleo de girassol, óleo de aveia e o extrato de sangue de dragão. Né? Esse sangue de dragão foi uma matéria-prima que eu entrei em contato num evento. Porque esse nome é polêmico, né? É um nome super polêmico. E ninguém conhece. A gente ainda tá testando esse nome, né, Maria? Você sabe. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei que eu ia falar com você. A minha filha falou assim: a Fabi do Dragãozinho? Ai, que fofa! Gente, a Clarinha é demais. É uma fofa. É a Fabi do Dragão. Então as pessoas te conhecem como a moça do dragão. Ai, gente. Outro então, dia você sabe que assim. Moça do dragão. Foi você também, não foi? Lá no evento ficou assim. Ela falou, no evento? A Carol falou, eu só encontrei a moça do dragão. Não é o seu marido, o dragão, né? Mas você sabe que... Não é. Mas você sabe que lá no evento da Débora Sanches, né, de Feridas, realmente a turma, você que é a moça do dragão, gente, eu adorei. Porque de fato, Carol, eu acreditei muito intuitivamente no começo, na hora de estruturar a marca Sangue de Dragão, foram vários conflitos, viu? Foram vários conflitos e eu ainda estou avaliando. Porque foi Lavoine primeiro, que era um nome francês que remetia da aveia, acho que a Maria lembra. Peguei. Depois a gente fez essa mudança, que era de fato um nome para instigar uma curiosidade e talvez, por que não, atuar numa área mais lúdica. Também, numa coisa mais lúdica, mais criativa, mais um pouquinho... uma coisa diferente. Era para ser diferente mesmo. O que é o sangue do dragão faz todo sentido, né? Como? Quando a gente entende o que é o sangue de dragão, da onde vem, aí faz todo sentido. Porque a primeira vez que eu tive contato, eu
né, falaram sangue de dragão, eu falei, mas que raio de nome, sangue de dragão? Daí me falaram, eu falei, aí faz sentido. E tem toda uma explicação, aí eu fui atrás, eu fui ler sobre. Você foi ler, Carol. Então, eu acho que a gente tá, apesar de minoria, viu, Maria? No evento foi uma doutora que olhou e falou, ai, isso não me inspira confiança, por causa do nome. Mas foi a única. Mas no começo é agradável, né, gente? Por favor. Mas no começo tinha muita coitada, ela não... Mas assim, eu falei, eu entendo a senhora, calma, o nome científico é Croton Lashley, tem muitos estudos, só que a gente está utilizando o nome que de fato é popularmente conhecido, só que nas farmácias hoje você encontra o extrato de sangue de dragão. Se você for em qualquer farmácia de manipulação, você não vai falar extrato de Croton Lashley e ninguém vai saber o que é, entende? Então, ele tá vindo, e eu acho que ele vai vir com força. Mas você vê agora na tatuagem que tá vindo, mas você não vai, daqui a pouco ele já vem com esse nome de sangue de dragão. E as pessoas vão acostumar, Maria, eu acredito. Não, sim, você percorreu, quanto tempo faz isso? Mais de 10 anos? 5 anos. O quê? Sangue de dragão, 5 anos e meio. Ah, então eu peguei o começo. Você pegou bem o começo, porque assim, ó, é uma mudança de paradigmas, né? Porque quando eu ouvi o nome, eu pensei, gente do céu, quantos dragões essa moça matou pra ter tanto extrato do sangue de dragão? Fiquei preocupado com os dragões, nem sei se existe dragão, depois você conta a sua intimidade com os dragões. Mas eu fiquei preocupada. Você sabe que, na verdade, até o dragão, eu não sei por que ele tem esse nome, né? Eu sei porque do sangue... E imagino que até gostaria de ir um pouco mais a fundo, por que veio do dragão, Má? Porque isso vem da árvore, dos índios xamãs que verificaram que a árvore se regenerava muito rápido. Caía um pedacinho do caule e no outro dia já estava regenerado. Olha, e eles começaram a perceber que aquela seiva, que é tipo a seiva, que é tipo que nem o látex da borracha, ela escorre do caule. Então não tem a ver com... como fala, prejuízo para a natureza, derrubar a árvore, nada disso. É uma extração que não é... Que permite você não destruir a árvore. Sustentável, né? E então eles começaram a perceber que aquela seiva tinha uma coisa muito poderosa. E aí começaram a estancar a ferida, sangramento, veio dos índios. Que legal. Agora, o porquê do dragão, você sabe que a árvore, ela é muito mística. E ela é linda, né? É uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Depois a gente podia mostrar a árvore, Thiago, porque ela é linda. Eu tenho depois eu até tenho no folheto. E ela é uma coisa aberta, assim, para o universo, assim, ela abre, né, parece um baobá gigante, a parte de cima, parece que ela tá captando tudo do universo, né, e ela é linda mesmo, e muito diferente, um formato muito diferente essa árvore, e aí eu acredito que tenha vindo do poder, né, do poder e talvez... Porque outro dia, eu falando para as enfermeiras, eu falei, gente, mas honestamente, dragão eu não sei muito bem por quê. Mas porque é muito poderoso. Assim. Mas foi uma ousadia sua, né? Porque esse nome, ele causa, né? Ele causa. A gente, aonde a gente tá, leva para um paciente, então todo mundo chega e fala, não passa por despercebido. E a gente consegue trazer para você a ideia, né? Aí vem a gente conta a história, né? O que você idealizou, o que você fez. E sem contar a capacidade de cicatrização. Ele é excelente. É um negócio, assim, impressionante. E a ferida não infecciona, Maria. O negócio é surreal. Tava contando pra Carol o teste que aconteceu lá com meu pai. Então, acho que eu vou contar do meu pai. Conta a história. A história foi que eu tinha esse sonho da pele, inspirei essa linha naquele momento lá que eu conheci essas matérias-primas, que é sangue de dragão e a potência da aveia, tá sempre, tá em associação. E naquele momento eu tinha dúvidas, foi um momento difícil, né? Se eu seguia empreendendo com novos produtos, se eu tinha até algumas pressões até familiares, né? Como engenheira, vai para o mercado de trabalho, já deu de empreender. Como se não fosse trabalho. Né? Já deu de empreender, já sofreu bastante, já sabe o que é empreender. Então ali naquele momento foi mesmo, eu falei, e aí naquele momento eu falei para mim mesma, eu preciso tentar. Até porque, Carol, por coincidência naquele momento também, eu já estava em contato com umas pessoas que atuavam na área de queimados. E queimados
não tem assim diretamente a ver com aquele meu sonho. Eu nunca jamais imaginei que eu fosse cuidar de queimados, mas queimados, eu brinco assim, cai no meu colo. Sempre. Chega alguém e fala, será que serve para queimado? Daí eu vou contar o que aconteceu no hospital, que foi muito forte, porque o recado dos queimados vinha vindo para mim. Eu falava, gente, eu sou cosmético, queimados é uma área muito delicada, eu quero atuar em pele, mas queimados eu não acredito que seja. E guardava os recados que vinham vindo. Toda hora caía alguém de queimado para mim. E aí eu falei para mim que eu ia arriscar, que eu precisava tentar para ter certeza que não era esse o meu caminho, o meu propósito, sabe? Eu preciso tentar, eu não posso desistir do meu sonho. Ali foi um momento muito difícil, gente, muito, muito, muito difícil. E que eu como empreendedora vivi, como decisão de vida, de caminho, sabe? E eu imaginava, Deus, se eu não tentar e eu morrer sem ter tentado, não vai valer a pena. Então eu tô topando passar pelo que tiver que passar. Pagar o preço, né? Para tentar, sabe? Eu me emociono muito porque é muito forte. Porque ainda vivo esse caminho de realização e eu sei de tudo que eu passei e das dificuldades que ainda existem, né, meninas? Mas é tudo muito emocionante, assim, para mim, sabe? E é essa força que me vem que eu banco. Você é corajosa, né? Os meus irmãos, que são pessoas referências na minha vida, né? Fábio, tem certeza, você tem um potencial, tem certeza que quer continuar. Você não desiste, né, Fá? E eu não desisto. Porque o seu sonho era lá de quando você era pequenininha. Você falou, né? Era lá. E alguma coisa que já vem dentro da gente, né? A gente sabe. É uma missão, né? Quando o Rodrigo acidentou, que ele teve a ferida, isso vai se comprovando. E esse olhar para dentro, né, pessoal, que eu acho que é um caminho que é importante, a gente sempre está olhando para dentro. E eu confesso que eu tenho esse caminho de autoconhecimento trilhado. Lá também, quando eu fui ser mãe. Quando eu fui ser mãe, eu fui querer entender um pouco mais de mim. Então, acho que você está sempre mais perto de você. E te dá mais força para você decidir, porque você vai decidir por você. Eu acho que você ouvindo né? Você estava ouvindo o seu coração, sua, sei lá, intuição, sua intuição, né? Seu anjo da guarda. seu anjo, que fosse. Você estava escutando, e eu acho que quando a gente escuta a gente, é igual quando começou o podcast. Foi uma ideia que surgiu e que, né, que eu quis, e daí eu compartilhei com a Maria. Eu escutei ela me escutou e aí surgiu. Eu acho que é isso, a gente... Sem garantia de nada. Sem garantia. E, na verdade, o podcast, a gente vai contar essa história vai ter um momento aí, sem garantia de nada, e não é fácil. Parece fácil, mas é difícil, minha gente. Nossa, envolve muitas emoções. Toda vez que você quer empreender, né, eu acho que seja em qualquer ramo, seja no que for, você tem que ter a certeza de que vão ter obstáculos e que ou você dribla e passa por eles, ou você para no primeiro e se entrega, né? Sim, vão ter muitos obstáculos, a gente tem que ter muita firmeza no propósito. Porque a Fabi, o que você faz desde toda a sua história, você mantém seu foco na sua missão. Então você vai ultrapassando, e surge dificuldade, você vai ultrapassando. Mas aí, voltando à história a história do sangue de dragão. Do seu pai. Pessoal, nesse momento que financeiramente a gente tinha acabado de encerrar uma empresa, várias dificuldades, eu consegui tomar a decisão que eu estava contando para vocês, e eu e o Walter, a gente falou, não, vamos produzir, vamos fazer 200 unidades, vamos. Do óleo. E aí meu pai veio, isso foi em outubro, novembro, meu pai veio a adoecer gravemente de uma doença cerebral, mas meu pai já vinha com uma fragilidade cutânea por uma anemia autoimune que ele vinha tratando há 5 anos, anemia. E ele tinha hematomas, ele tinha algumas, já começou a pele dele fragilizar. Quando ele foi hospitalizado, e essa doença que começou com
um AVC, mas não era AVC, e depois começou uma investigação infindável, porque ele morreu sem diagnóstico. Sem diagnóstico. E eu sei do que ele morreu, porque para mim, no final eu acabei concluindo, né? Mas essa história dessa necessidade de diagnóstico, dessa obsessão da medicina por ter um diagnóstico e por essa parte científica e tal. Meu pai sofreu, assim, maus tratos absurdos, que eu acho que a medicina chega num ponto que perde a noção que ali é um ser humano que está se despedindo, que tá fazendo a passagem e que vai morrer. E tudo bem se não tiver o famoso diagnóstico, né? E que depois até eu acabo entendendo que o diagnóstico até era muito simples de fato. Para mim, ele morreu de uma doença autoimune cerebral. Porque o cérebro, ele começou a morrer. Então, eles achavam que era tumor. Aí abriam a cabeça para tirar pedaço, para ver se tinha célula cancerígena, não tinha célula cancerígena. Ah, mas tem uma célula que parece um fungo. Parece um experimento da Deve ser fungo. Então, essa parte que meu pai viveu foi muito cruel, mas eu acho que fez parte, né? Mas não perdendo foco, pessoal, eu queria contar que para todo esse processo de diagnóstico que não se achava, e era tomografia, e era ressonância, e era isso, e era aquilo, a cada ida do meu pai para qualquer exame, ele voltava com ferida. Era muita manipulação e na pele Porque uma pele uma pele idosa, frágil. né? Meu pai tinha 80 anos e muito frágil, e é impressionante como é frágil. Eu entendi a fragilidade de uma pele senil. Do idosos, né? Eu não conhecia essa fragilidade. E aí eu tinha acabado de lançar o óleo e eu falei, gente, eu vou pôr à prova, porque eu tinha estudado tanto e feito o desenvolvimento técnico do produto. E aí eu comecei a trabalhar com óleo com meu pai diariamente. Eu tive a oportunidade, né, nesse momento eu tinha já uma carga de trabalho bem menor com a distribuidora. Então eu trabalhava pela manhã e ia para o hospital tarde até noite. E eu tive essa possibilidade de começar a tratar da pele do meu pai por responsabilidade própria, porque o hospital não deixava trazer nada. É isso que eu ia perguntar. E comecei a tratar muito mais num intuito de conforto, porque meu pai foi avassalador a doença, porque ele começou a não conseguir mais falar e depois foi perdendo, o corpo foi paralisando, assim, de um dia para o outro. Um dia ele andava, outro dia já não andava. Um dia ele sentava, outro dia não sentava. Rapidíssimo. Então foi muito rápido e muito assustador e ninguém sabia o que estava acontecendo e a gente não estava tendo acolhimento, porque nem a própria equipe também não estava sabendo. Não sabia como tratar. Ali, Carol, eu tive uma presença de espírito e ali começa a brotar mais um projeto ou mais uma Fabiana. Eu recebi uma presença de fato de que aquilo podia ser, que meu pai estava indo e que eu precisava acalmá-lo, acolhê-lo, trazer conforto. Então, e eu sou do toque, eu sou do toque 100%, isso também é de pequenininha. E aí eu comecei a massagear meu pai com óleo e brincar com meu pai. Pegava nas pernas e brincava e punha música. Cuidava, né? E cuidava e acalmava e tá tudo bem, papi. Daqui a pouco já vai, a gente já tudo isso vai passar. E assim, a massagem, o toque, o carinho e as feridinhas lá cicatrizando. Até um dia que chegou a enfermeira e falou, Fabiana, o que está acontecendo? Mas melhorou muito rápido, porque as enfermeiras, as estômatos lá do hospital não vinham toda hora. E aí, não, eu estou usando esse produto aqui. E mostrei, né, que é o meu olhinho. Que é o olhinho daqui, né? E ela falou, impressionante. Ali, vocês não vão acreditar que ela olhou para mim e falou, pode ser usado em queimadura? De novo. Aí eu assim, nossa, meu coração dispara. Eu falo assim, nossa, de novo a queimadura. Eu olhei e falei, o que você tá usando? Ela falou, Bepantol, Dersane, tá. Eu falei, Sopa nossa. de prata. Uma mistureba toda maravilhosa. Eu falei, bom,
eu posso te garantir que é muito melhor do que essas coisas que você tá usando, que eu sei muito tudo bem. naturalzinho, tudo, né? Aí ela falou, me traz dois potes que eu vou testar. Eu tô tratando de uma tia com queimadura grave de 2º grau e eu tô tratando em casa porque eu sou enfermeira. E ali foi meu primeiro grande presente, né? Que meu pai me trouxe muitos presentes. Finalizou com isso, né? Nesse final dele. Ai, meu coração, meu Deus. Eu super me emociono, porque assim, eu era unha e carne com meu pai. Um grande companheiro de vida meu, assim, muito forte. E aí foi o grande presente. A Patrícia, lá do hospital, ela falou, nunca vi. Ela só me retornou 20 dias depois, e eu já estava super aflita. Uhum. E aí ela me veio com todas as fotos, com todos os agradecimentos da família. Ela fez um protocolo de enfaixamento com gás embebida no produto. A cada 48 horas trocava. E aí foi um milagre que aconteceu. Ela falou, nunca vi, eu tenho foto, tudo. Vocês Então, até iam publicar esse caso, lembra? a gente tava com tudo para publicar, veio a pandemia da Isso. Covid. Aí veio com tudo a pandemia. E aí, além desse caso, meu pai faleceu 3 meses depois sem uma lesão cutânea. E eu usei em tudo, meninas. Eu usei hematoma, assadura. Ele reduziu hematomas. Nossa, eu tenho foto, Má. Depois eu te Nossa, mostro. depois Tá você na mostra pra cá. pasta. E uma coisa maluca. Uma coisa maluca. E assim, ele passou, a equipe médica quis abrir a cabeça dele pela 2ª vez, no momento que ele já não falava, não se mexia, não, que tinha que abrir. Tinha que abrir, porque tinha que entender o que estava acontecendo, não é possível, não sei o quê. E a gente passou por mais esse momento difícil, e ele voltou da UTI sem uma lesão cutânea. Então, gente, eu sou testemunha que a pele do meu pai mudou. Ele passou por procedimentos de UTI, de cirurgia cerebral. Deu um fortalecimento, uma Uma elasticidade que não rompia mais. Ele passou por Melhorou tudo colágeno, que é péssimo no idoso, e, né? Lógico, a gente fazia massagem 2 vezes por dia no mínimo. Sim, não, mas não que era a minha forma de eu dar carinho pra ele. O importante era fazer com que desse certo, né? É que tem o fator do amor também, né? A família faz milagres, né? A gente vê, né, que a família, verdade. A gente chega com a parte técnica, com todo o nosso conhecimento, com o nosso cuidado também, mas a família tem um componente que a gente não tem, sim, né? O histórico e que vibra no ar. O amor ele tá no ar, né? Uma coisa que você não tem como. Para quem acredita em energia, no toque, na energia das mãos, a energia, acho que ela é tão maior, né, familiar, do que mesmo um profissional, mas enfim, né? Foi um momento bem bacana, foi um momento muito intenso. Os cuidados paliativos entraram na reta final, infelizmente, porque existia lá umas normas hospitalares que os paliativos só podiam entrar a partir do momento que realmente tivesse um diagnóstico, ou se realmente não tivesse mais... Por isso que eles estavam buscando não tivesse mais nada para se fazer. Infelizmente, já podia ter entrado muito antes, mas eu vivi com a equipe de lá e foi incrível, né? Assim, o quanto que elas reconheceram o que eu estava fazendo e a diferença que tudo aquilo fazia e que eu devia, sim, propagar isso, porque eu não olhava, eu não via nos quartos ao lado. Na verdade, o que tinha era muito amor no quarto do meu pai e uma leveza que eu trazia através da minha crença que meu pai estava se despedindo e que eu queria amá-lo mais do que eu podia, porque eu sabia que ele estava indo para uma outra história e que ele só estava fazendo essa passagem e eu queria que fosse uma grande despedida, era uma grande despedida de declaração de amor. Eu me declarava para ele todos os dias. Eu cantava para ele todos os dias e eu brincava muito, de alguma maneira. Brincar, assim, os enfermeiros entravam no quarto, né? A gente brincava com os enfermeiros, né? É brincar mesmo, é brincar com aquela situação. Trazer alegria, né? Trazer alegria para uma situação que é tão difícil, olhada crua e nua, mas olhando por um outro lado, né? É paliativo. Na verdade foi isso, e eu falei, gente, isso é tão
básico, isso é tão simples, né? E eu acho que essa presença me deu muita força, porque eu não fiquei presa na dor. Naquele momento, eu não estava presa na dor Da despedida, não. Você ressignificou aquele momento, né? Essa foi a verdade. Eu acho que eu tinha momentos de dor sozinha e tudo, mas ali, É normal. ali era o cuidar, o celebrar, o acalmar, o acolher, aí a música, as meditações, as orações que nós fazíamos à noite com o cuidador da noite. Era tudo tão, 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 tão especial. E às vezes a gente, olhando para os quartos ao lado, né, você vê pessoas amarradas sozinhas ou amarradas com o cuidador sem calor, né? Sem calor. O cuidador está no celular e a pessoa está sozinha de qualquer maneira. Né? E aí, eu não sei como é que a gente conduz, mas acho que era a história para saber aonde teve o despertar do meu projeto atual. Eu queria até falar isso. Então, na realidade, independente da marca, de tudo, né? Essa é uma história de amor, né? Que você tinha esse projeto, esse sonho, essa missão, e se desenvolveu com o seu pai. Então, esses produtos também têm essa coisa, né? Porque são produtos que têm... Tem um afeto, tem um carinho, né, por trás. E eles funcionam. Tem uma energia, né, gente? E eles tem uma energia propulsora. E eles então nasceu dessa história. Eu acho muito bacana que nasceu dessa história. E te trouxe também por um caminho que você tem esse outro projeto seu que chama Acolhe, que tem tudo a ver com isso que aconteceu com seu pai. Né? Sim, com essa história do surgimento do produto, né? Sim. O Acolhe, ele é de agora, mas ele nasceu lá 5 anos atrás, aonde eu estava contando até um pouco antes para Carol, que eu imaginei que eu ia ser uma voluntária de cuidados paliativos quando eu tivesse mais velha. Eu já não sou tão nova, né? Eu esqueço às vezes. Claro esqueço. E aí eu fui dentro do meu caminho de busca espiritual, que eu tenho que confessar que é forte esse caminho, de sempre estar conectada com o propósito, com a busca, o que eu vim fazer, qual é o caminho dos produtos. A gente ainda está encontrando o caminho de realmente deslanchar com os produtos nesse período de buscar parceiros, né, Maria? Eu fui buscar parceiros, enfim. Eu tive a vivência do Reiki, né? E a massagem sempre foi uma ferramenta que eu toda a vida usei e muito intuitivamente em todo mundo que eu tenho oportunidade, né? Então, eu passei por esse momento aonde, de repente, mais uma vez, veio um grande insight que eu precisava, além de desenvolver produto, eu precisava cuidar de pessoas. Me veio aquele desejo ardente, assim, quase de falar assim, não, já deu o produto, agora eu quero só cuidar de gente, assim. E na verdade, eu acho que vem agora um momento atual de grande expansão do meu propósito, que ele é produto e cuidado humano, aonde vai envolver muito a minha presença, porque eu acho que o maior presente que você pode dar para qualquer pessoa é estar presente. E isso é forte demais. É verdade. E eu vivi coisas assim com várias pessoas que passaram pelo fim da vida e que eu acompanhei, que dali eu vim tendo experiências que eu também estava, né, Carol, relatando. E que um dos maiores sofrimentos, além do medo de morrer, que às vezes a pessoa nem tá mais com tanto medo, ela tem a solidão. Isso é verdade. A maior, uma das pessoas, grande amiga minha, ela falou, Fábio, eu não tô mais com medo de morrer, tá tudo certo. Mas eu sofro muito de solidão. Muito, olha só. Muito, muito. Por quê? Porque as pessoas não têm muito tempo para dar essa presença. Às vezes não é nem por mal. Não. O familiar não tem tempo, os amigos não têm tempo. As pessoas têm que trabalhar, tem um monte de coisa acontecendo e que às vezes, né? Mas a gente entender que esse momento é importante, você entendeu que era importante estar ali com seu pai, né? E são momentos importantes, porque depois eles não voltam. Não. E eu trabalhei 12 anos com oncologia. E na oncologia a gente faz muito paliativo, né? Sim, muito, né? Não só paliativo. Será que todo mundo sabe o que é paliativo?
paliativo não Cuidados é, paliativos. cuidados paliativos não é quando a pessoa vai morrer. Não é. É quando ela descobre um diagnóstico que ele não tem cura, vamos dizer assim, e que sabe que vai conviver com esse diagnóstico pro resto da vida. Então, é um diagnóstico que vai trazer repercussões. Por exemplo, diabetes, o paciente é paliativo, porque ele tem uma doença crônica e que, se ele não tratar direito, né, vai trazer repercussões. Então, um paciente paliativo é um paciente que ele tem uma doença limitante e que, quando a gente entende também que esse diagnóstico vai trazer futuramente, o paciente vai acabar evoluindo para óbito em algum momento, né? Então, as pessoas trazem um paliativo mais para isso. O nome ainda tem muito preconceito, muita resistência, porque a gente não usa paliativo quando vai morrer. Quando vai morrer é fase final de vida, é o momento que o paciente que a pessoa está indo. Então, paliativo é trazer conforto para o momento que você descobriu aquela doença. Então, os cuidados, né? Os cuidados assim mais especiais que a gente modo de dizer. Exatamente. E o acolhe, só para fechar o acolhe, ele é isso. Na verdade, hoje eu ofereço hoje eu sou estudante de psicologia, até outra fase devido a esse projeto de participar de equipe multidisciplinar. Mas eu estou atuando hoje como terapeuta de acolhimento. Ah, que legal. Que é um trabalho que ou no hospital ou em domicílio, de fato, de acolher. De que maneira? Da maneira como for possível. Então, ou se eu puder fazer... Trazendo o que você fez com seu pai, mais ou menos. Se eu puder fazer o toque... Senão eu vou fazer o reiki, eu vou pôr uma música, eu vou pôr uma aromaterapia, um cheirinho. Vai rezar. Vou fazer uma meditação, o que for possível. Vou contar uma história engraçada pra gente rir junto, vou chorar junto, vou escutar alguma coisa que a pessoa queira. Inconscientemente você tá fazendo o que um paliativista, o que a ideia do paliativo, né? Trazer esses momentos. Trazer. É que hoje você entende um pouco de paliativo, mas inconscientemente você trazia isso dentro de você, já fazia, né? Sim, muito forte. E eu vinha lendo muito sobre isso, Carol, assim, de repente, lá antes do meu pai morrer. Eu já vinha lendo sobre isso. Sua missão, e nem sabia. Já vinha lendo, comecei a ler Ana Cláudia Quintana, e comecei a já ter uma busca nisso aí. Mas acho que, meninas, eu acho que consegui, né? Trazer aí para vocês, assim, um panorama da trajetória. Essa é a Fabiana. Ó, deixa eu falar uma coisa que é uma história nossa. A gente tem várias histórias, né? A gente começou nos queimados, porque a doutora Débora Sanches nos apresentou. Eu trabalhei muito com queimados. Mas eu tinha minhas filhas pequenas e a Fabi me deu os produtos. E a gente descobriu que ele também serve para acalmar prurido. Então, quando tem picada de insetos, né, que não seja venenoso, coceiras, dermatite atópica, que a gente acabou tratando sem saber da minha filha, né? A minha filha menor tinha dermatite atópica e nada funcionava. É um terror, e sarou. Nunca mais teve. Esse creme ele foi desenvolvido para dermatite atópica, especialmente, que eu não tive chance de falar. Mas é a veia coloidal. É uma fração da veia que ela é a melhor ativo natural para a dermatite atópica. E eu uso muito, eu indico muito para os pacientes. É a veia coloidal. Então, eu acho que a gente pode partir, né, Cá, para... Eu queria só que, antes da gente fechar com as nossas perguntinhas de sempre, você dá um panorama do que foi empreender nessa área de pele e trazer, assim, talvez observações para quem queira empreender. Então, como que, assim, bem rápido, assim, você acha que vale a pena, né? E hoje você tá com seus produtos aqui para provar que vale, mas um panorama rápido, assim, da sua história, de como começou e de como terminou, de como tá hoje, como eu posso dizer... quem quiser esse caminho, se é fácil de traçar ou se é muito difícil? Sim, então, é uma escolha, uma decisão de vida, né, bastante importante, onde você tem muitos pontos a favor, como toda escolha. Como todas as escolhas. Né? Você tem muitas vantagens e muitas desvantagens, né? Então, empreender para ser mãe é maravilhoso. Por fim, você foi mãe. A gente não falou sobre isso. Você falou que queria ser mãe. Eu tive, na verdade, o Eric, que hoje está um moço. E ele é o que hoje?
Já se formou? De odontologia. Tá quase se formando. Assim, ironia do destino, que eu não acreditei quando ele falou que ia fazer odonto. Que foi onde eu comecei minha vida profissional. Olha só. É a mãe do Eric. Foi o maior presente da minha vida, gente. Mas assim, traz muitas vantagens e traz as desvantagens junto, né? Por exemplo, você não tem salário fixo garantido, você não tem férias, 13º. Sábado, feriado, domingo. Não existe essas coisas, né? Mas assim... Tá sentindo, né? Mas assim, é muito realizador. É muito realizador. E, de fato, eu acho que se você tem essa vontade e essa vontade que é certeza, não deve deixar de seguir. Porque garantia a gente não tem em lugar nenhum. Não, nem no CLT, você está empregada, você pode ser mandada embora. Sim. Então, eu acho que se alguém me perguntar, você se arrepende e tal... Não me arrependo, jamais, porque todas as escolhas eu fiz por mim. Então, assim, eu vou para o mercado de trabalho porque minha mãe pediu, meu pai pediu, meu irmão falou que é melhor. Não. Então, eu não posso, assim, me arrepender, sabe? Assim, porque eu fui muito consciente, né? E você é uma vencedora, você é uma empresária, você é linda, poderosa, tá fazendo universitária agora. Universitária, limpo pra tudo, né, gente? E você tem sua empresa, você vive disso, Fabi. Eu sempre falo, ela é uma poderosa, você construiu. E saber que você tem uma coisa que ajuda outra pessoa, a gente é apaixonada por pele, né? Não tem nem como dizer. Você saber que você traz alguma coisa que vai curar e prevenir, né, Carol? Ima, assim, é uma coisa que das minhas missões que eu percebo mais forte é prevenção, para não deixar ferir. Né? E o cuidado, né? Porque daí eu entro em toda a turma dos idosos, né, Maria, que você tem. É descamação, é uma judiação. É um sofrimento. Né? Sofrimento. Porque é a fragilidade capilar. Então, Fá, se a gente quiser te achar, como é que a gente faz? Então, a gente vai estar divulgando, né? Eu vou confessar que eu sou de uma geração que tem mais dificuldade com rede social e talvez uma questão pessoal minha mesmo. Eu fico muito ansiosa com redes sociais. Eu funciono muito pelo WhatsApp, muito bem. Perfeito. Pelo Instagram, eu tenho Instagram, a gente vai dar, né? Vai deixar Fabiana Tschauer. Eu tô me esforçando, mas eu não sou a pessoa mais assídua. No WhatsApp eu sou super rápida e retorno. Então, eu já estou oferecendo esse serviço de acolhimento, né? Pelo Acolhe. Fico à disposição. A assessoria da F-Dreams, para quem está nesse caminho, é um projeto... É um casamento, é um projeto longo, só para dizer, qualquer desenvolvimento tem uma gestação, tudo. De 8 meses a 1 ano, pode preparar. É o tempo da gestação mesmo. Você não vai, quero fazer um creminho, amanhã você já está com ele na mão. Não é assim, eu dou toda essa assessoria e acompanhamento até o final. E eu quero muito falar dos produtos, né, que a gente está com esse grande desafio de divulgar para cada dia mais pessoas. Eu quero realmente aprimorar, né, essa nossa divulgação, até buscar a ajuda do marketing digital, parcerias como com a Pele em Cena e outras empresas, para a gente divulgar para mais e mais pessoas se beneficiarem. Hoje a gente tem uma grande parceria com a empresa Cuideprev. A Maria pode falar um pouco. Eles têm um trabalho lindo, né, Maria, no cuidado de pele e feridas e curativos. E lá vocês encontram também os produtos e tem algumas farmácias de manipulação. Então, se quem tiver interesse em conhecer os produtos, comprar ou necessidade de usar os produtos, podem procurar a Cuideprev, que vai aparecer, e usando o cupom Pele em Cena do nosso podcast, tem desconto. Tá? Maravilha. E uma coisa assim... A Cuide é uma grande parceira. Muito, né? Mas uma coisa bem bacana, né? A Cuideprev é um e-commerce, né? É uma loja virtual que tem produtos da área da saúde. Não é só sobre feridas e curativos. Mas o foco, né, eles têm um grande know-how em feridas. E o mais importante, quem entra e tem alguma dúvidas ou qualquer necessidade que tem, quem responde é uma especialista, uma enfermeira especialista em dermato, que você vai estar falando com uma especialista. Tem toda a orientação técnica. É maravilhoso. Então, assim, você tem todo um suporte e tem essa parceria com a Pele em Cena.
É isso Ah, aí. Quem não é adora um muito- descontinho? Então, é só usar o cupom da gente. Maravilha, E- queridos. Ah, então, nossa, o papo foi muito Muito gostoso, bom. né? E a gente vai usar muito. Então, só pra eu... Esse é o sérum que você falou lá na frente, que é o da... Que Que é pra mão, pra rosto, Livre Carol. de óleo. Livre de óleo. E pro rosto, ele também, como o sangue de dragão, ele tem ativação de colágeno e tal, efeito anti-sinais. Então é um baita primer pro rosto. Ah, pra Anti-sinais, maquiagem? Antes da maquiagem. Ah, gente, olha... É maravilhoso, Tá usando maravilhoso. pra outra coisa, agora a gente... Já vamos E aí, comprar. Carol, você vai usar pra tua mão, né? Por causa da dermatite da luva. Isso, eu usava pra mão, Ah. mas agora eu vou passar no rosto também, gente. É. O óleo, o corpo todo, né? Muito focado nessa resistência de reforço de barreira cutânea e cicatrização. Maravilhoso. E o creme tem também isso, mas ele tem o foco para dermatite atópica, né, Má? Sim, os dois na realidade. Picada, os dois, né? Na prática, É que a veia calmante. coloidal a Mas- gente vai ter mais no creme. E ele tem toque seco, né? Toda a linha é rápida absorção. Ai, gente, eu... Até o olhinho, gente, não é melado. Não, não é. Não. E é E- excelente para massagem. E a gente tá falando disso, mas eles servem para cicatrizar feridas limpas e superficiais. Sim, né? Então, superficiais. a gente pode utilizar o creme também, os dois, tá? Sim. Machucou, unha encravada, qualquer lesão superficial e limpa, ele também ele é cicatrizante. Então, vamos. É isso. Maravilhoso. Você quer as Pode falar. perguntas? Não, tem as perguntas. Tá, então tem as perguntas. Querida amiga, muito obrigada. Ai, meu tá? Deus. Foi maravilhoso. Ai, eu que Amei a eu que história, me agradeço. emocionei várias vezes, que eu sou sei lá, eu sou uma manteiga derretida, eu me falo com propaganda. Então, Ai, não, gente, a eu gente- sou também demais. a gente quis trazer você para trazer, porque assim, as pessoas têm gostado do nosso trabalho e tem muitos comentários falando da parte da humanidade, né, da humanização que a gente está trazendo. Então, você é a própria humanização. Então, a sua história, você é uma vencedora. Então, isso é para que as pessoas que estejam vendo, assistindo, nos ouvindo, que a sua história inspire. Né, que vale a pena, não desista. Então, minha amiga, dá uma mensagem, né? Deixa uma mensagem sua para as pessoas que estão te ouvindo, com toda a sua experiência, Pra quem quer começar. Eu pensei muito em que mensagem deixar. Uma das mensagens principais é: não desista dos seus sonhos, né? Não desista de você. Eu acho que é uma das principais mensagens que eu tenho para trazer. E eu acho que é isso. E que para mim, na minha vida, o que de fato importa e que me alimenta muito é a troca de amor entre os seres humanos e a conexão que a gente cria com as pessoas, né, por amor. Então, escolha um caminho do amor. Escute o seu coração e se conecte com Deus, porque Deus é muito presente na minha vida e Ele cuida muito de mim e Ele tem me dado muita força. É tudo muito emocionante, gente, porque é muito forte. É maravilhoso. A história toda foi voltada em amor, em cuidado, Sim, né? sim. A Fabiana é a expressão do que é amor. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada. Obrigada. Com todo o foi meu amor e lindo. carinho. E eu tô aqui para ajudar quem quiser empreender. Eu dou a maior força mesmo, com muito amor. Esse amor eu dedico, assim, em todas as minhas relações. Ai, Isso muito aí, ó. sucesso pra você, Fabi. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Gente, não esqueçam, o episódio tá maravilhoso. Teremos outros, tem outros ainda dentro do YouTube, então não esqueçam de curtir, de seguir a gente nos nossos canais, de ativar o sininho para chegar todos os outros vídeos para vocês e a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Obrigada.